graças a Deus. E vai continuar avançando. Agora, não pensem que a lei de incentivo é política pública cultural. Não é. É parte, não resolve. Então a gente precisa de muito mais. A gente precisa olhar para os nossos ninhos, nossos sentidos assim, de criação, de geração, né, de cultura. E a gente vai fazer isso, né? O nosso partido vem com essa ideia de reformar mentalidades em primeiro lugar, né? Preservação histórica. A gente viu aí nosso patrimônio ser totalmente destruído. Totalmente, entendeu? A gente viu sem explicação. Quer dizer, lógico que tem uma explicação. Tem uma explicação porque algumas pessoas se acham donas da cidade e acham que podem fazer o que quiser. Então a gente viu o Hotel São Bento ser derrubado noite por dia. A gente viu outras coisas caírem, sendo o tempo inteiro destruídas. É a nossa memória, a nossa vida ali. Né? Eu, como arquiteto, trabalhei com restauro, fui arquiteto do Teatro São Pedro, em São Paulo, da restauração. Para mim, isso dói pra cacete, tá? Dói, entendeu? Esse patrimônio é a nossa vida, né? Esse é o patrimônio que a gente perdeu, não vai voltar atrás, não vamos reconstruir esses pedaços. A nossa teia de memórias vai faltar alguns pedaços. Então, a gente precisa parar para pensar. O que leva alguém a destruir o seu patrimônio, a sua própria história? Falta incentivo à preservação. A gente tem que refazer, reformar os ciclos destrutivos, reconstruir, na verdade, as relações de confiança. Relações de confiança que permitam que a gente possa sonhar, reconstruir, pensar a nossa história, que é uma história viva. Então a gente vai se manter na roda, tá certo? Viva da criação, da geração, do resgate da nossa história. Então, mais do que a campanha política e tal, essa coisa toda, é uma coisa que eu, vendo vocês aqui, esse calor aqui de verão, de setembro, né, presentes, escutando discursos, estando disponíveis, eu vejo que existe essa vontade. Então essa vontade é que me dá esperança de estar continuando, de estar na luta, né? E, enfim, acho que é isso que eu tinha a dizer, agradecer a todos os meus amigos, todo o pessoal aqui. E, naturalmente, compromisso é sempre. Tem outra proposta da gente também, que o Conselho adquira uma característica deliberativa e não só consultiva, como hoje é o Conselho da Habitação que eu presido. E eu acho que assim a gente vai construindo espaços de protagonismo na nossa cidade. Então, parabéns a todos e obrigado pela oportunidade. Sim. Agora, dando sequência pela ordem do sorteio, candidato Vinícius Camarinha, representante, algum representante do candidato Vinícius Camarinha? Então fica registrada a ausência do candidato Vinícius Camarinha. Ainda pela ordem dando sequência, o candidato Cecílio Espósito. Boa noite, gente. Eu agradeço esse momento histórico aqui de Marília para falar dessa cultura maravilhosa que é o meu lema também. Adoro
fiz educação artística, não sou artista, mas a gente enche os picuados de todo mundo, tá bom, gente? Então é o seguinte, todo mundo me conhece como Raul Seixas, não é todo mundo, tem muita gente que me conhece por Cecílio Espósito. Eu sou Cecílio Espósito nato, certo? Mas brinco de Raul Seixas também. Nós cantamos Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Rock Chi, tudo que é cultura. E o Raul Seixas está falando, é falta de cultura para cuspir na estrutura, é falta de cultura. Então, a cultura, gente, é uma coisa muito séria. Não brinca com a cultura. Respeite a cultura. Raul Seixas é um desbravador, é um louco. Louco não é, você que é louco. Você não entende ele. Abre sua cabeça, estuda os poetas, os caras inteligentes do Brasil, do mundo. O Raul Seixas é um dos caras mais inteligentes do mundo. Eu sou pequenininho perto dele, mas sou um desbravador também com ele. Então a cultura é uma coisa muito interessante, inclusive para as criancinhas. Nós temos que pegar as criancinhas lá embaixo e começar a investir na cultura delas. Eu estava na festa de uma das minhas sobrinhas e eles começaram com uma brincadeira lá do teatrinho. Foi maravilhoso, foi uma coisa linda, maravilhosa. Eu não sabia a capacidade das meninas, das criancinhas. Então a gente pensa que é só os marmanjos que vai fazer bonito aqui na frente. Mentira. Pega as criancinhas inocentes e vai direcionando elas, que elas vão ser os artistas até amanhã, vão ser os patronos, os melhores patronos do mundo. A cultura, gente, é muito interessante, é uma coisa indispensável no estudo, na sociedade. Eu fiz educação artística, eu vejo a cultura no geral. Eu fui em Belo Horizonte, na Escola de Belas Artes, os caras estavam pintando gente pelada lá, os caras, que coisa feia, não sei o que. Isso é natural, gente, é nós temos que ser natural, nós temos que ser artista, todo mundo, e respeitar os outros adversários, todo mundo. Então, a minha mensagem, eu não preciso nem assinar isso aqui, eu já sou da cultura, eu já levantei minha bandeira na cultura. Eu quero a cultura em prioridade, a saúde, a cultura a inteligência de todo mundo usando nas periferias, lá em Rosália, lá em Lácio, lá em Padre Nóbrega, aonde for o distrito de Marília. Nós temos que levar essa cultura maravilhosa. Vocês, todo mundo tem que ajudar. Vocês, obrigado. Vocês são os grandes artistas. Vocês são os artistas ocultos que está jogando essa bandeira para nós aqui. Gente, eu acho que vocês vão ter um dos melhores prefeitos, se vocês quiserem. Se não quiser, nós fica na fila. Obrigado! Obrigada, candidato Cecílio Espósito. Convidamos o candidato Daniel Alonso. Boa noite. Boa noite a todos. Raul, fica difícil depois de você, não é? Você é um artista nato. Meu Deus do céu. Falar de cultura depois de um artista como você não dá. Mas eu quero agradecer imensamente a oportunidade
de pelo menos poder me apresentar, e vim correndo de Bauru. Acabei de fazer uma entrevista, uma série de entrevistas com os candidatos de Marília, e eu posso dizer aqui para vocês, eu sempre converso isso com a Vânia, que a Vânia é uma amante da arte, da cultura, e ela é também representante das políticas públicas para mulheres do nosso partido, do PSDB. Em todos os nossos encontros, quando nós vamos falar do nosso programa de governo, a Vânia sempre me questiona, fala: Daniel, você reparou que as pessoas só falam dos buracos, só falam da falta de água, só fala da fila do médico, enfim, de problemas que são básicos? Era para estarmos falando de arte, de cultura, em pleno século 2000, em pleno século 21, em ano 2012. Éramos para estar saboreando a cereja do bolo. E para mim, cultura é a cereja do bolo. Pois embora ela seja a base da formação do homem inteligente, do homem com senso crítico, do homem que sabe realmente apreciar a vida, porque é através das artes, é através da cultura que nós nos formamos. Tendo em vista que, quando nós estudamos o sentido da palavra cultura, que é cultivar no sentido do conhecimento, cultivar no sentido de manifestar, de expressar as nossas habilidades, as nossas artes, os nossos hábitos, a nossa origem, a nossa história. E nisso eu não tenho a menor dúvida de que nós precisamos construir, exercer e cultivar a nossa história, a nossa arte. E Marília tem história, precisa ser resgatada, precisa ser bem contada, precisa ser valorizada. Marília tem sim arte. Nós temos grandes artistas que saíram daqui e conquistaram o mundo, em todas as áreas da arte. Pois bem, eu iria ler aqui toda a nossa carta compromisso, ou seja, o nosso programa de governo na área de cultura, mas eu vou destacar apenas alguns tópicos que eu acho que são os mais interessantes. O nosso compromisso, evidentemente que, em primeiro lugar, fortalecer e dar de fato valor, né, ao Conselho Municipal de Cultura. Estou aqui diante do nosso secretário André Gomes. Inclusive essa semana eu fiz um elogio numa entrevista que eu dei na TV, onde todos os candidatos vêm falando de levar a arte para os bairros, para perto da população. E aí eu pensei, mas o André já vem fazendo isso muito bem. Parabéns, André. Tenho que elogiar de novo. Tem levado assim, tem cumprido o papel dele direitinho. Levado arte para os bairros, para perto das pessoas, e arte de todos os gêneros. Maravilha, muito bom. Bom, a reforma do teatro não precisa nem se falar, né, do que se faz necessário. Mas não só a reforma no sentido físico, mas principalmente reforma no sentido moral. Porque nós precisamos redemocratizar aquele espaço. Não é só para artistas da Globo, é para artistas de Marília, principalmente. Tá? Muito obrigado. Falar um pouquinho da nossa biblioteca. Precisamos estender aí, fortalecer a parceria com os governos federais, federal e estadual, e principalmente o incentivo à leitura. Nós precisamos trabalhar mais forte isso aí. O Museu de Paleontologia. Gente, nós temos em Marília uma mina, um ouro,
A Globo descobriu, fez uma novela aqui, né, no sítio arqueológico, e nós, marilhenses, sequer se tocamos da importância disso. Não soubemos explorar isso, não soubemos levar isso para o mundo, fomentar isso. Mas no nosso governo, vocês podem ter certeza que o sítio arqueológico será uma das principais atrações turísticas de Marília. E nós iremos construir nas principais entradas de Marília um portal de entrada lindo com um grande dinossauro do lado. Já imaginou que beleza? Marília tendo um símbolo, o dinossauro, assim como é a Torre Eiffel para Paris. Já pensaram nisso? Pois bem, valorizar, viu, meu amigo André, valorizar a Secretaria de Turismo, o Conselho e a Secretaria, oferecer melhores condições, um recurso maior, sem sombra de dúvida, e um tão sonhado plano de carreira para todos aqueles que atuam na Secretaria da Cultura. Enfim, a criação, os eventos, as caravanas, a criação da Escola Municipal de Arte, o apoio aos artesãos, o apoio à banda municipal. Gente, essa coisa de arte, de cultura, é fonte de renda, é geração de empregos. Temos aqui em Campos do Jordão, que é uma cidadezinha desse tamanho, um evento que acontece uma vez por ano, que sustenta a cidade pelo ano todo. Só. Ok? Então, aqui em Campos do Jordão, que é o Festival de Inverno, os músicos, nós temos em Gramado o Festival de Cinema. E o que nós fazemos com o Clube de Cinema em Marília? Enfim, só para encerrar a minha fala, quero dizer o seguinte, que o que eu mais gosto na vida é de estimular as pessoas a expressar o que elas têm de mais nobre, o que elas têm dentro de si, através das artes, através do esporte, através do desenvolvimento dos seus talentos. Tá certo, gente? Colocar para fora a alma, tá bom? E é uma grande oportunidade que nós temos aqui nesta noite, de poder estar falando um pouco disso. E mais uma vez, quero dizer para vocês, embora a cultura seja a base, tá, da nossa história, do nosso desenvolvimento, ela é a cereja do bolo no meu governo. Muito obrigado a todos vocês. E agradecer aqui ao Lucas e ao Márcio também, poxa, e a você, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, candidato Daniel Alonso. Eu ia ler tudo isso aqui para vocês, eu resolvi só ler, tá bom? Para facilitar. Ela ainda me deu. Gente, eu não posso ler isso aqui então. Obrigada. Agora eu passo a palavra para o nosso presidente do Conselho, Márcio, para encerrar esse ato, esse pacto. Muito obrigado, Dani, por ter feito as honras aí do protocolo. E eu, para encerrar, na verdade, colocar um momento muito especial e me desculpem assim a questão da emoção que me cabe nesse instante, porque é um trabalho coletivo. O Conselho, como a Eusa muito bem colocou no início, são 22 conselheiros que foram eleitos na segunda Conferência Municipal de Cultura, de forma democrática, né? Uma conquista também do Conselho, em ter representantes da classe artística, dialogando com o poder público e fazendo
valer o direito e a ação de um conselho que possa, se Deus quiser, também poder deliberar muito norteando o caminho não só ao orçamento, mas do que se constrói em cultura aqui em Marília. A gente almeja muito isso enquanto conselho, de sempre trabalhar dispostos a atender o que de fato a gente sente na pele, na nossa prática, no nosso trabalho de arte, no nosso trabalho artístico, e poder desenvolver de fato Marília no âmbito da cultura. Eu gostaria muito de citar e convidar inclusive os nossos conselheiros que estão presentes no evento. A Milena, por favor, Milena. Grande companheira, na qual sinto aqui honrado de ter ela como companheira no conselho. A Wilza, que estava presente até agora, precisou se ausentar. Eu também peço uma salva de palmas à companheira Wilza. Ao meu colega Luca Bernard, que está aqui comigo também, grande companheiro. Ao Luciano Cruz, cadê o Luciano? Por favor, Luciano, chega aqui também. Grande companheiro de trabalho. A Luna Alfredini, nossa secretária. Ao Gabriel Torres, uma salva de palmas também. Ao nosso vice-presidente do conselho aqui, Alexandre Siqueira César. Ao nosso poetinha, também secretário, Leandro Custódio. Ao ator Gonzalo Pérez, grande companheiro também, artista que veio de longe e ocupa o seu espaço em Marília, hoje um marilhense entre nós, companheiro num projeto pioneiro também, que é o Teatro da Cidade. A Clarice, que também se encontra aqui representando todo o trabalho de artesanato, artes plásticas. A Bel Campos. Quebrando a cabeça para escrever essa carta, né? Ao Igor Liberali, nosso grande companheiro João. Cadê o Igor? Está fazendo xixi. E a Daniela Bueno, que está aqui entre nós também. Ao Rick também. Cadê o Rick? Cadê o Rick? Por favor, desculpa. Foi a Luísa que fez a lista. E temos o Quinquinato e a Vânia, que por ausência ao conselho, por conta da candidatura, né, a vereança, mas que também merece a nossa salva de palmas, atuantes, que tem um trabalho. Gostaríamos de convidá-los também a vir aqui. Ao Felipe Dias, está aí o Felipe? Cadê o Felipe? Ele precisou sair. Eu estou vendo os que estão aqui, que estão podendo. Enfim, aos conselheiros que compõem essa gestão. E eu gostaria de fazer o fechamento quebrando o protocolo, viu? Ninguém que estava esperando isso e eu me dou o direito, peço licença a todos, porque essa pessoa ela tem que vir ao palco sim, eu acho que tem que também vir falar um pouco de si na sua trajetória, porque vem de fato fazendo um papel ímpar na cultura, independente de gestão, independente de partido. Estou falando do ser humano que nós temos a graça e a alegria de ter, que é o André Gomes. Por favor. A mim é um incômodo muito grande estar aqui e o André sentadinho ali, porque esse sim foi o grande possibilitador da composição desse conselho, da Conferência Municipal de Cultura. E enfim, sei que a sua fala é muito pertinente no sentido de obra e trabalho como secretário municipal nessa instância. Por favor, André. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu serei breve aqui nas minhas considerações, porque como todos sabem, eu estou secretário municipal de cultura, portanto vinculado a um programa e a um projeto que é encabeçado por um candidato, que é o atual prefeito, e nesse sentido eu não poderia me estender do ponto de vista programático, porque senão favoreceria a ele mais do que os outros,
e todos os outros demonstraram aqui nessa noite, com exceção daquele que não veio, todos os outros demonstraram o seu compromisso e a sua disposição em dialogar com os artistas e com os ativistas da cultura marinense. Nesse sentido, eu falo muito mais como alguém que faz parte desse processo que está em curso. Eu me lembro quando eu assumi a Secretaria Municipal de Cultura 5 meses atrás, o primeiro grande acontecimento que a nossa gestão presenciou foi justamente a realização da Conferência Municipal de Cultura, que foi um momento oportuno para que os movimentos sociais e culturais, a sociedade civil organizada, pudesse debater amplamente e de forma aberta, de forma honesta, de forma transparente, debater uma política cultural para o município de Marília. E uma das coisas que eu disse naquela ocasião e tenho repetido desde então, é que nós temos um desafio, nós todos, poder público, candidatos, militantes, ativistas, artistas, conselheiros principalmente, nós todos temos um desafio de deslocar a pauta da arte e da cultura da periferia do debate público para o centro do debate público. Foi bem dito aqui, se não me engano foi o Daniel que falou que muitas vezes as pessoas debatem o buraco na rua, debatem os problemas cotidianos e esquecem de debater a importância que a arte e a cultura têm na construção de uma cidade, de uma sociedade melhor. Então acho que hoje é um dia histórico para os artistas e para os ativistas da cultura de Marília, porque nós conseguimos reunir, com exceção de um candidato que talvez não tenha o que falar, nós conseguimos reunir todos os candidatos e todos eles assumirem um compromisso com uma carta que sintetiza os anseios dos artistas e ativistas de Marília. Isso é muito importante. Então acho que o primeiro objetivo foi cumprido. Nós tiramos a cultura e a arte da periferia da pauta pública e colocamos ela no centro do debate político dessa cidade. Nunca antes eu vi nessa cidade uma campanha eleitoral discutir arte e cultura. Essa está discutindo. Então aqui os candidatos abertamente defendendo suas propostas. Então acho que é um momento muito importante, demonstra para nós, e muitas vezes as pessoas me elogiam, e eu agradeço os elogios, a gente gosta de ser elogiado evidentemente, mas a gente aposta sempre mais que a inteligência coletiva é superior à inteligência individual, que às vezes uma eventual liderança, que pode sim jogar um papel de liderar um processo, mas nós apostamos na inteligência coletiva. Então é um processo muito rico em curso na cidade de Marília. Nós aprovamos uma lei de incentivo municipal à cultura, que foi aprovada nesses últimos 5 meses, nesse atual governo do prefeito Toff, na minha gestão de secretário de Cultura, mas teve a luta, por exemplo, de militantes que representam a candidatura do PSDB, como a Vânia, que há muitos anos luta, o Luiz Eduardo, que é candidato a prefeito, sempre foi um lutador em defesa da lei de incentivo, foi um dos seus formuladores, mesmo a campanha do Tato, tem gente lá, tem ativista que também lutou por essa lei. Então, mais do que ser uma vitória de governo A ou B, foi uma vitória do povo de Marília. E eu acho que nós precisamos compreender a arte e a cultura, e isso é o centro, é o que norteia as políticas que nós estamos implementando nesse período, que é a ideia de que a arte e a cultura são direitos humanos fundamentais, tanto quanto são o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à moradia digna. A arte e a cultura são direitos humanos fundamentais. Eu acredito, e sei que muitos companheiros do Conselho de Cultura compartilham dessa opinião, que os seres humanos nascem com potencialidades em comum. E eles vão desenvolver mais ou menos essas potencialidades conforme o acesso que eles têm, principalmente à arte, à cultura, ao conhecimento e à educação. Então eu diria que negar ao ser humano esse direito humano fundamental, a arte e a cultura, é em última instância negar a ele a possibilidade de desenvolver plenamente as suas potencialidades. Portanto, é um crime contra a humanidade que precisa ser combatido. Então essa noite é uma noite histórica para todos nós. Nós precisamos compreender a arte e a cultura na sua diversidade. Existe uma diversidade cultural que nós precisamos respeitar. Poder público, estão aqui todos os candidatos. É preciso sim, e o poder público tem o papel de planejar e fomentar uma política cultural para o município, porém, sem jamais interferir na liberdade criativa dos artistas e da sociedade em geral. Porque já foi o tempo de ditadura nesse país, onde o Estado ditava as regras e dizia como é que tinha que ser o processo cultural. O povo brasileiro não aceita mais isso. É importante compreender isso para que nós possamos avançar em qualquer processo cultural, em qualquer política cultural, porque essa noção nos permite
considerar tão importante quanto a chamada cultura erudita, a chamada cultura popular e por vezes até a cultura de massas. Claro que cada uma delas atendido com programas específicos às suas finalidades e aos seus